Meus irmãos, bom dia a cada um de vocês. Espero que todos estejam em paz. Espero que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam abundantemente sobre cada um dos irmãos, não somente hoje, mas sempre. Com alegria, estou aqui podendo meditar na palavra de Deus, mas com saudade, muita saudade dos tempos de convivência, de comunhão com os irmãos ali na casa do Senhor. A nossa esperança está em Deus, tudo isso vai passar, cremos tudo é propósito de Deus, é o tempo que Ele quer que passemos, e o mais importante disso é que a nossa fé está firme no Senhor. Nada disso abalou a nossa fé. Continuamos firmes na rocha em Cristo e queremos voltar mais fortes ainda à comunhão dos irmãos, voltar com mais disposição de louvar, de adorar, bendizer, cultuar nosso Deus soberano, todo-poderoso. Nós vamos hoje dar sequência à exposição do livro de Zacarias, o livro que nós estamos estudando, e hoje nós vamos ver o capítulo 9 do livro de Zacarias. Vamos então abrir a nossa Bíblia, peço aos irmãos que acompanhem atentamente a leitura desse capítulo 9. Diz então assim a palavra de Deus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lendo os versos e fazendo já a exposição assim na ordem em que os versos forem lidos. Então, eu vou ler a primeira parte deste capítulo, que fica do verso 1 ao verso 8. Diz então assim a palavra de Deus. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco. Porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Amate, confina com ele, sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó e ouro como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon verá e temerá. Também Gaza terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. O povo bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. Da boca desses tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes tais abominações. Então ficarão eles como restante para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá e Ecrom, como Jebuseu. Acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças militantes, para que ninguém passe nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Então, até aqui, vamos fazer a exposição, comentário desses versos. Mas antes vamos orar. Deus nosso Pai, graça te damos pela oportunidade que temos de examinar a Tua Palavra. Queremos agora, Senhor, pedir o Teu auxílio. Senhor, nos ilumine, nos ajude a compreender esse texto da Tua Palavra, dando-nos mais força para também aplicá-lo em nossa vida. Abençoa-nos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 9 ele é dividido em duas partes. Do verso 1 ao verso 8 e do verso 9 ao verso 14. Esses versos que lemos agora correspondem à primeira parte desse capítulo 9 de Zacarias. Nós já sabemos que o contexto de Zacarias é o contexto do pós-exílio, ou seja, da volta do povo de Israel do cativeiro da Babilônia para Jerusalém. Ageu, Zacarias
e Malaquias foram profetas que vivenciaram esse período. Profetas chamados então de profetas do pós-exílio. Ageu e Zacarias, inclusive, profetizaram no mesmo tempo, eles foram contemporâneos. As profecias de Zacarias estão cerca de 2 meses depois das profecias de Ageu. Zacarias é um livro fantástico, um livro encorajador, um livro que fala de profecias, traz mensagens, confortam muito o nosso coração. As profecias falam da destruição dos inimigos do povo de Deus, de que não devemos temer, nos preocupar com as circunstâncias, com as opressões, com as lutas que nós travamos neste mundo, e falam também da vinda do Messias, do Senhor Jesus Cristo, do Rei dos Reis, desta salvação bendita que nós hoje já alcançamos em Cristo pela graça da cruz. E o mais impressionante, irmãos, é que as profecias de Zacarias, em grande parte, já se cumpriram. Se cumpriram de maneira muito literal. Tão literal que os acadêmicos são unânimes em dizer que este é o livro profético cujas profecias se cumpriram de maneira muito mais clara que os demais livros do Velho Testamento. Então, hoje nós vamos ver o capítulo 9 deste livro, e nesses primeiros versos, então, que nós lemos, de 1 a 8, eles trazem revelações sobre a restauração do povo de Deus, a começar pela destruição dos seus opressores, dos seus inimigos, aqueles que viviam nas fronteiras, inclusive, de Israel. Nos primeiros versos, de 1 a 6, aliás, de 1 a 4, mais precisamente, nós temos aqui o texto falando daqueles inimigos tradicionais de Israel que viviam ao norte, então, de Jerusalém. Aqui há uma referência sobre uma sentença do Senhor pronunciada contra a terra de Adraque, Damasco, justamente cidades que estavam ao norte, então, de Jerusalém. Nós temos aqui, mais uma vez, Deus provando o seu cuidado com o seu povo, protegendo, pelejando contra os inimigos do seu povo. Por isso, meus irmãos, nós não devemos nos preocupar com as lutas desta vida, contra as dificuldades que a Igreja de Cristo passa neste mundo, contra as opressões, contra o sofrimento, contra as perseguições, porque é Deus quem sai em nossa defesa, é Ele o nosso socorro, é Ele quem luta, então, ao nosso favor. As coisas que tanto afligem o povo de Deus não estão despercebidas aos olhos do Senhor. Se nós permanecermos à presença do nosso Deus, desfrutaremos da promessa de alegria, da promessa de paz, promessa de segurança que Ele então nos dá. A graça de Deus, ela é muito consoladora e muito protetora. Então a calamidade não destruirá a nossa vida, não destruirá a sua vida,
desde que você permaneça debaixo das mãos de Deus. Então, no capítulo 9, nesta primeira parte, Deus está aqui anunciando a destruição dos inimigos de Israel. E, meus irmãos, é bom também destacar que esta sequência agora de capítulos, capítulo 9 até o capítulo 14, que fazem parte da segunda seção do livro de Zacarias, essa parte foi escrita cerca de 35 anos depois da primeira parte, da primeira seção, que vai até o capítulo 8. Nós lembramos que os primeiros 6 capítulos de Zacarias tratam das 8 visões que ele teve. E essas visões aconteceram num só dia. Aí depois nós temos o capítulo 7, e entre os 6 e 7 nós temos aproximadamente um tempo de 2 anos, e aí entramos também no capítulo 8, nesse mesmo tempo, mas agora a partir do capítulo 9 até o capítulo 14, é um tempo já de 35 anos depois do que Zacarias escreveu e recebeu do Senhor nos capítulos de 1 a 8. Então, aqui nesse primeiro momento, nesses 8 versos que nós lemos, nós temos esta advertência de Deus contra os inimigos de Israel, dizendo da destruição que eles sofreriam. É uma sentença de Deus. Então, sentença é a conclusão de um julgamento. Essas nações foram julgadas e sentenciadas à destruição, conforme lemos aqui nesses primeiros versos. E isto aconteceu. Quem conhece a história antiga sabe exatamente que tudo que está escrito aqui, nesse capítulo de Zacarias, aconteceu literalmente. Literalmente. Ele aqui enumera cidades como Damasco, Tiro, Sidom. São cidades que ficavam na fronteira norte de Jerusalém, e essas cidades, elas representam as nações do mundo. Então é uma profecia que se cumpriu e continua se cumprindo. Aqui o texto fala que essas cidades iriam enriquecer com prata e ouro, e de fato enriqueceram, mas tudo isso seria consumido pelo Senhor, consumido com fogo. E uma coisa é certa, irmãos, o povo de Deus sempre teve inimigos, e sempre terá. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo sempre teve e sempre terá inimigos. E a certeza que nós temos, e isso nos conforta o coração, é que Deus, Ele controla tudo isso. Ele domina as nações. Então nada acontecerá sem controle de Deus. Então é Ele quem governa a nossa vida, é Ele quem governa a nossa família, é Ele quem governa a igreja, é Ele quem governa as nações. Então nós precisamos confiar no poder de Deus, confiar na sua soberania, no controle que Ele tem sobre todas as coisas, e descansarmos, então, no Senhor. E nós temos aqui essa promessa de Deus em liberar as fronteiras do norte de Israel, destruindo aqueles inimigos tradicionais que Israel tinha, sobretudo os sírios, os filisteus, e também os fenícios. Esses são os inimigos tradicionais de Israel. Na região norte,
nós temos os sírios, ali representados pela cidade de Damasco, nós temos os fenícios, representados por Sidom e Tiro, e na região sul nós temos os filisteus. Então, este é o quadro que o início do capítulo 9 nos apresenta. Este trabalho, então, Deus fará em favor do seu povo, de restaurar seu povo, de dar ao seu povo, então, paz e prosperidade, começa com a eliminação dos inimigos, dos opressores, daqueles que ameaçavam, então, a estabilidade, a paz de Israel. Então, é Deus agindo aqui e dizendo que vai destruir os inimigos de Israel. E quando a gente olha para a história antiga, e se depara com os séculos terceiro, segundo, antes de Cristo, nós constatamos esses acontecimentos. Nós temos os persas sendo destruídos pelos gregos. Em 333, Alexandre o Grande, rei da Macedônia, ele assume então o trono sobre os gregos, depois da morte de seu pai, Filipe II, e Alexandre é quem vai então empreender uma série de derrotas sobre os persas que dominavam os fenícios, os filisteus, que dominavam Tiro, Sidom, Damasco, cidades que estão aqui no capítulo, onde Deus diz que destruiria. Então, a destruição delas é a destruição dos persas. Os persas dominavam, então, essas cidades. E quem destrói o Império Persa e também as cidades dominadas pelos persas, como Tiro e Sidom, é Alexandre o Grande. Em 333, ele invade os domínios persas. E aqui eu quero citar para os irmãos 2 episódios que estão relatados aqui nesses versos e estão na história, nos livros de história. Estão como eventos da história antiga. O primeiro é a destruição de Ciro, a invasão da cidade de Ciro. Alexandre, ele teve extrema dificuldade para destruir Tiro. Tiro era uma cidade, na verdade, era uma região, tinha 2 cidades chamadas Tiro Antiga e Tiro Moderna. Tiro Antiga ficava no continente e a Moderna ficava no mar Mediterrâneo, era uma ilha com cerca de 800 metros do continente. E Alexandre o Grande dominou tranquilamente, destruiu tranquilamente a Tiro Antiga, que ficava no continente, mas teve extrema dificuldade para invadir Tiro, que ficava na ilha. E era nesta cidade, lá na ilha, em Tiro, então moderna, que estava o centro de dominação naquela região. E a dificuldade de Alexandre era porque, além de ser uma ilha, a cidade era muito fortificada. Os muros tinham 50 metros de altura, cidade muito bem protegida, e os macedônios, então, tiveram que ter muita paciência. A história diz que foram 8 meses de sítio a Tiro. Alexandre, então, durante 8 meses, sitiou a cidade, esperando o momento certo para invadi-la. E já cansado, já querendo pôr fim a esta história,
ele então resolveu construir um acesso, uma ponte, ligasse o continente a esta ilha, onde estava a cidade de Tiro, e fez isso com os entulhos da antiga cidade de Tiro, que ele destruiu. Então ele foi entulhando o mar, fazendo um caminho até que conseguiu fazer esta ponte. Imagine aí quantas toneladas de entulho não foram jogadas ali ao mar, até que Alexandre passasse por cima desta ponte e chegasse então à ilha. E ele fez isso com o seu exército e finalmente conseguiu destruir a cidade. Então, isso está sendo relatado aqui. Veja que no verso 3 diz assim: Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó e ouro, como a lama das ruas. De fato, é uma cidade muito rica, muito ouro foi encontrado lá. A história diz que Alexandre distribuiu toda aquela riqueza, todo aquele ouro com seus soldados, como premiação pela vitória. E diz o verso ainda 4, eis que o Senhor a despojará. Isso é com relação a Tiro. E precipitará no mar a sua força. Então seus muros caíram no mar. Era um símbolo, então, da força de Tiro. E ela será consumida pelo fogo. A cidade foi incendiada. Então aqui nós temos o primeiro episódio na história antiga que está como cumprimento dessa profecia aqui de Zacarias. O outro episódio se refere à cidade de Asquelon. Asquelon era uma cidade filisteia que ficava ao sul, então, de Jerusalém, fazia fronteira com o sul de Jerusalém. E aqui nós temos referência à derrota de Asquelon no verso 5. Asquelon o verá e temerá. Também Gaza, e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá. E Asquelon, preste atenção aí, e Asquelon não será habitado. Então, a história também registra que os macedônios dominaram também os filisteus, destruíram também a cidade de Asquelon. Asquelon resistiu muito. Isso provocou a ira de Alexandre o Grande. Quando ele invade Asquelon, ele então vende toda a população de Asquelon. Todos foram vendidos, homens, mulheres, crianças, velhos. Ele vendeu todos como escravo. A cidade ficou deserta. Ele depois, anos depois, repovoou a cidade com novas pessoas. Então o texto aqui diz, de Zacarias, capítulo 5, lá no final, Asquelon não será habitada. Então isso se cumpriu, também literalmente, é registro da história antiga, a destruição de Asquelon e de como ela não ficou habitada, porque Alexandre vendeu todos os moradores da cidade. E hoje não se tem nenhum sinal, nenhum registro de qualquer descendente, então, de Asquelon. Então, são dois exemplos que trago aqui, irmãos, que mostram o cumprimento literal das profecias aqui de Zacarias. E aí o texto prossegue, dizendo aqui que da boca destes tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes tais abominações. Então ficarão eles como restante para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá, e Ecrom como Jebuseu. O fato de Deus tirar da boca o sangue deles, e dentre os dentes deles as suas abominações, mostra o fim
da impiedade e das práticas idólatras dos filisteus. Então, antes de serem destruídos, sua idolatria, suas práticas pagãs foram destruídas. Está aqui o registro no texto. Eles abandonaram os deuses deles, diante do pavor, do terror em que se viram. Não creram mais no Deus ou nos deuses então que eles adoravam. De modo que são profecias que se cumprem de maneira muito literal. E aqui nós temos, no verso 8, Deus dizendo que retornará para Jerusalém para habitar com seu povo. Veja o verso 8: acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças militantes, para que ninguém passe nem volte, e não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Então, Deus retornará ao templo, retornará à sua casa, e sabemos que o templo de Jerusalém era uma figura que representava a presença de Deus com o seu povo, e Deus vai retornar como um guerreiro vitorioso, ali montar a guarda contra todo aquele que tentar entrar em território de Judá. Então, Judá passará a ser novamente um lugar seguro, porque Deus vai voltar e exercer, então, proteção como guarda que é do seu povo. Então, nesses versos de 1 a 8, nós observamos o quanto Deus é soberano, quanto Ele é todo-poderoso, como ninguém resiste ao seu poder, à sua força, e como Ele sai em defesa do seu povo, quando o seu povo teme, quando o seu povo o obedece. Deus sempre está protegendo o seu povo, porque, irmãos, Ele tem um controle de tudo. A doutrina da soberania de Deus diz isto, e tudo está sob o controle de Deus. Portanto, confiar neste Deus Todo-Poderoso, confiar na proteção que vem dele, na segurança que ele nos dá. E nada, circunstância nenhuma poderá nos tirar a paz, porque a nossa paz vem de Deus. Nenhuma pandemia vai tirar de nós a tranquilidade, porque Deus é a nossa paz. Já nos versos 9 a 12, que nós temos uma profecia maravilhosa, a promessa do Salvador e a promessa da alegria da salvação. O profeta Zacarias é o que mais falou sobre a vinda de Jesus, de maneira muito clara. E vamos ver isso, inclusive, até o final. Zacarias falando sobre a vinda de Jesus. Então, é mais uma profecia que já se cumpriu. E se cumpriu literalmente. Veja o que diz o verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador. Humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Veja que esse verso nos lembra o que está escrito no capítulo 21 de Mateus. Lá nós temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e montado num jumentinho, conforme dito aqui por Zacarias, nesse verso 9. Então, a vinda do rei, a vinda do Salvador, aconteceu há pouco mais de 2000 anos atrás. Jesus já veio, Jesus já executou o plano de salvação, já subiu a cruz, já morreu pelos nossos pecados, já aplacou a ira de Deus em nosso favor. Então, isso se cumpriu. É um texto realmente maravilhoso da palavra de Deus e se cumpriu no correr da história. No verso 10,
Deus diz aqui que destruirá as armas do seu povo. Isso é curioso. Vamos ler aqui: destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. E anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde os Eufrates até as extremidades da terra. Então aqui Deus está dizendo que destruirá as armas de seu povo. Que Deus destruirá as armas do seu povo. Que Deus desarmará o seu povo. Meus irmãos, aqui é uma prova de que Deus não quer que lutemos com as nossas forças. É um texto que, mais uma vez, revela a necessidade que temos de depender de Deus. As nossas lutas, elas precisam ser travadas com as armas de Deus, e não com as nossas. Então precisamos confiar em Deus, porque é Ele quem peleja por nós. E talvez, irmãos, aí esteja explicado o porquê de passarmos por tantas lutas na vida, tantas provações. Isso é para que aprendamos a depender de Deus. Porque no meio dessas lutas, dessas provações, nós de repente descobrimos que não temos força para vencer. As nossas armas não estão funcionando. Então aí nós compreendemos que dependemos de Deus. Ele é a nossa força. E Deus quer então que nos desarmemos para confiarmos nele. E precisamos nos apropriar das armas de Deus, da arma da oração, da arma da palavra. Precisamos da fé em Cristo, exercer isso, exercitar isso nas horas das lutas, das provações. A igreja não pode usar as armas do mundo. As armas da igreja são espirituais, as armas da igreja são de Deus. Então, é por isso que aqui está sendo dito que Deus desarmará o seu povo, para que o seu povo confie nele e lute com as armas dele. Versos 11 e 12, Deus então está dizendo que vai restaurar o seu povo. Veja, quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os seus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Porque para mim curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. Te porei, ó Sião, como a espada de um valente. Deus está dizendo aqui que vai restaurar o seu povo. A libertação, inclusive, que ele anuncia aqui dos presos, deve ter, assim, sido de grande motivação para o povo judeu, que ainda estava no exílio. Nós sabemos que eles voltaram aos poucos, foram 3 grandes levas, tiveram espaço assim de décadas de uma para a outra. A primeira foi a que Zacarias fez parte, depois a de Esdras e por fim a de Neemias. Então o povo foi retornando aos poucos. Primeiro porque estavam com medo da nova vida, com medo de voltar para uma cidade destruída, para uma cidade sem segurança. Os muros, né, tinham sido derrubados. Segundo, porque muitos deles estavam acomodados com a vida na Babilônia, a vida de prazer, a vida, então, de dependência
da Babilônia, né, já tinham estabelecido negócios ali e evitavam, então, essa mudança drástica de vida. Mas Deus está dizendo aqui, né, da sua libertação de todos eles. Deus está dizendo aqui que eles voltariam para uma vida, né, melhor, para uma vida abençoada, para uma vida mais próspera, para uma vida mais segura, para uma vida, então, na cidade de Jerusalém, que teria Deus, o próprio Deus, como protetor, como guarda do seu povo. E assim o povo foi se encorajando e voltando para Jerusalém. Então, meus irmãos, aqui nesses versos, Deus está mais uma vez encorajando o seu povo a retornar à comunhão com Ele. E aí, nos versos finais, então de 14 a 17, nós temos Deus aqui dizendo que protege o seu povo, Deus está aqui dizendo que salvará o seu povo, Deus está aqui dizendo que dará prosperidade ao seu povo ali em Jerusalém. Veja os versos 14 a 17, que dizem assim: o Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão os fundibulários e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho. Encher-se-ão com bacias de sacrifício e ficarão ensopados como os cantos do altar. O Senhor Deus, naquele dia, os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras e uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. Então, aqui, irmãos, é descrito um verdadeiro banquete, um banquete de comemoração do povo de Deus por sua vitória sobre as nações e a segurança agora de Jerusalém. Aqui está sendo dito que aquelas pessoas vão se encher de bebidas como as bacias do altar do templo se enchem de sangue, né? Numa referência à grande alegria. Claro que aqui é uma metáfora, uma figura, né? Os profetas usavam muito de figuras, de símbolos. É uma figura da grande alegria que retornaria para o povo, né? Para a cidade. E eles, assim como suas bacias, né, se encheriam de vinho, eles iam ter grande alegria, também, né, se saciariam de carne, como as abundantes ofertas de sacrifício que estavam no altar do Senhor. Então, mais uma figura, né, de provisão, então, de Deus para o seu povo, e não faltaria, então, o pão de cada dia, não faltaria o alimento. É um Deus, então, que está provendo todas essas coisas para o seu povo. No verso 16, né, está sendo aqui dito que assim como um pastor cuida de suas ovelhas, o Senhor salvará o seu povo e cuidará dele. Então, cuidado de Deus, né, com as suas ovelhas, e com o verso 9 abre falando de Jesus, né, da vinda, então, do Rei dos Reis, do Rei da Glória. A sequência aqui é uma referência a Cristo, né, Cristo como pastor
das suas ovelhas, como ele cuida, então, do seu rebanho. E aqui ainda diz que o povo de Deus, Israel, né, será salvo. Mais uma vez aqui a referência à salvação, né? Quando aqui nós lemos o verso 16, o Senhor, seu Deus, naquele dia, os salvará, como ao rebanho do seu povo. E aqui nós temos uma coisa maravilhosa, porque eles são pedras de uma coroa que resplandecem na terra dele. Então, vejam que Deus aqui compara o seu povo com pedras preciosas. Essas pedras estarão abrilhantando a coroa do Senhor Jesus Cristo, coroa do Rei das nossas vidas. E isso é glorioso, irmãos, porque Deus está burilando, né, as nossas vidas, está lapidando as nossas vidas como pedras preciosas que nós somos, como um povo amado por Ele. E vamos brilhar, então, com o Senhor Jesus, estaremos, né, na glória com o Senhor Jesus. Essa é uma referência a esta glória, porque as pedras aqui estarão, então, na coroa de Cristo, né, porque eles serão pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Então, aqui nós temos alegria, né, do Senhor em prover salvação ao seu povo, a alegria, então, que essa salvação traz ao nosso coração. No verso 17 diz: pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura, o cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. Então aqui nós temos abundância de trigo, nós temos uma referência à prosperidade, as bênçãos, então, dos dias, né, por vir, dos dias futuros. É uma referência também aqui à segunda vinda de Cristo, quando nós estaremos, então, em glória com o Senhor, e a formosura, né, então, do Senhor Jesus será contemplada por todos nós. Sem sombra de dúvida, é uma profecia que aponta para o dia glorioso da segunda vinda de Cristo. Portanto, é assim que o capítulo 9 nos traz essas revelações tão maravilhosas da parte do Senhor. Eu quero dizer aqui, para finalizar, trazendo algumas aplicações para a nossa vida, dizendo, meu irmão, minha irmã, seja qual for a sua luta, saiba que Deus peleja por você. Isso ficou muito claro aqui. É Deus quem peleja e não nós. É Ele quem defende a nossa vida, desde quando estejamos debaixo da poderosa mão dele, desde quando sejamos obedientes, tementes ao seu santo nome. Ele sempre sairá em nossa defesa, seja qual for o seu problema, seja qual for a sua luta. Deus é quem luta por você e a favor de você. Se você o teme, saiba que é Ele quem travará as suas lutas. Saiba também, meu irmão, que quem está em Cristo já é vitorioso, já pertence ao reino vitorioso do Senhor. Isso ficou claro aqui também. Porque o Senhor, Ele vence os nossos inimigos. Jesus Cristo, ali na cruz, venceu todos eles. Venceu o maior dos nossos inimigos, que é a morte. Por isso que quem está em Cristo
não morrerá. Quem está em Cristo ressuscitará. É assim que nós devemos alimentar a nossa esperança, a esperança desta glória em Cristo, uma vez que pertencemos a Ele. E, por último, irmãos, não se preocupem com os inimigos da igreja. Não se preocupem com a hostilidade que nós sofremos neste mundo, com as perseguições que nós sofremos. A igreja sempre é muito perseguida. Foi assim no passado mais remoto, no passado recente, está sendo assim no presente. A perseguição não para sobre a igreja. Mas não se preocupe, que Deus destruirá todos esses inimigos. Nós sobreviveremos a essas perseguições. Nada deterá a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, não há circunstância que Deus não controle. Tudo está no controle dele. Portanto, vamos descansar no Senhor. Vamos pacificar o nosso coração com a palavra de Deus, sabendo que aqui nós estamos nos preparando para o dia glorioso do Senhor. E o que vai determinar se nós estaremos lá, nesse dia, no grupo daqueles que estarão à direita do Senhor Jesus Cristo, é a perseverança nesta fé. Ela que provará ao nosso coração que nós somos povo de Deus. E assim, persevere. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Deus conceda paz ao coração de cada um dos irmãos. Vamos orar? Deus nosso Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, pela tua bendita palavra. Agradecemos pelo grande conforto que ela traz ao nosso coração. A palavra fiel, que tem nos trazido promessas grandiosas. E temos, Senhor, pela fé, visto o cumprimento dessas promessas. Alimenta a nossa vida de mais esperança, nos dando mais certeza, mais confiança na tua palavra, para que possamos, ó Deus, esperar no Senhor, sobretudo nos momentos mais difíceis desta vida. Possamos ter a certeza em nosso coração de que o Senhor é quem peleja por nós. O Senhor toma a nossa causa e luta em nosso favor. Ó Deus bendito seja o teu nome. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Em nome dele é que nós oramos. Amém.